Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre a grandeza de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? E outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Nós vivemos um momento muito difícil na realidade do Brasil. Nós temos hoje mais de 30% da população brasileira de evangélicos. Nos próximos anos, seremos, pelas estatísticas, mais de 50% da população brasileira. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos crescendo em gente que fala que é evangélico. Mas isso não quer dizer que nós estamos crescendo em vida evangélica. Nós estamos vivendo um tempo em que é muito bonitinho citar a Bíblia, citar uma canção gospel, citar um pensamento da fé cristã. É muito bonitinho o influenciador falar que tem que ter fé em Jesus, que Jesus é a bênção, que Jesus é o milagre, que Jesus te permite tudo, que Jesus te abre qualquer porta. É muito bacana isso, é muito bonito. Só que nós estamos vivendo um tempo de influenciadores, de pregadores, que decidiram falar das coisas bonitinhas do Evangelho, mas viver do jeito que querem viver. Então o cara namora um monte de mulher, pega um monte de mulher, dorme com todo mundo, faz sexo com todo mundo, mas ele fala de Deus o tempo inteiro. A vida dele é podre. O cara fala do amor de Deus, mas faz propaganda de joguinho que está acabando com as pessoas. 30% do dinheiro do Bolsa Família está indo direto para as bets. As pessoas não têm, às vezes, o que comer direito e estão apostando. Estão legalizando o quê? Estão legalizando a melhor forma de lavar dinheiro que existe, o jogo. Nós temos um país que é um país que se diz cristão. Mas a pergunta que eu faço é: que país cristão é esse que a violência está do jeito que está? Que país cristão é esse que os políticos são ladrão como no nosso país? Não todos, não todos. Claro que não.
Mas muita gente, a maioria. Que país é esse que se diz cristão, em que a gente passa, vê um senhor de 80 e poucos anos, vendendo jujuba, vendendo negócio, para fazer um dinheirinho, não é porque ele quer um extra não, é para poder sobreviver, porque o dinheirinho que ele tem do INSS, ainda teve um vagabundo que roubou, e que a justiça disse, está tudo certo, não vão apurar não. Que país é esse? Que influência tem os deputados cristãos, os senadores cristãos, os juízes cristãos, as pessoas cristãs, os trabalhadores cristãos, os funcionários públicos cristãos? Que influência é essa que esse país tem criança sendo adultizada por influenciadores inescrupulosos? E esse foi o assunto da semana. Que país é esse que o evangelho está crescendo e uma menina vai num baile funk e ela faz sexo com vários meninos, numas brincadeiras que são normais do baile funk agora, e ela fica grávida com 13 anos e ela não sabe quem é o pai? Nós estamos com um monte de gente com adesivo gospel, plaquinha na porta da casa gospel, escuta música evangélica, fala coisa bonitinha, mas que não quer a vida do evangelho. O evangelho é vitória? Mas também é sacrifício. O evangelho é bênção do trono de Deus? Mas também é a dedicação ao outro, ainda que sendo penalizado você mesmo. O evangelho é a luz da vitória, mas também é a cruz da lágrima. O evangelho não tem nada a ver com esse negócio, arrasta para cima e está tudo resolvido. Ei! O evangelho tem a ver com uma forma de viver, um estilo de vida, à luz da palavra de Deus e não da nossa vontade. Eu estava falando com uma pessoa sobre o que é discipulado, e eu falei para ela, vamos lá, o que é ser um discípulo de Jesus? Escreve aí, o que é ser um discípulo de Jesus? É isso, beleza, agora vamos escrever aqui, o que você faz, que nota você se dá para cada uma dessas coisas. Um discípulo de Jesus é apaixonado pela palavra de Deus. Vamos lá, você, o quanto você lê da palavra, busca a palavra. Um discípulo de Jesus anuncia o nome de Jesus o tempo inteiro. Vamos lá, que nota de 0 a 10 você se dá para a sua dedicação em levar pessoas a Cristo? Nós temos o que é o discípulo de Jesus, é o estado desejado. Você agora está ferindo quem você é a sua situação atual. Entre a sua situação atual e a situação desejada, aqui é o discipulado. O discipulado é tentar ajudar alguém a entender onde está e para onde tem que ir, para que viva uma vida de entrega total da sua vida, do seu coração, dos seus propósitos a Deus. Esse texto, ele fala de despertamento espiritual. Jesus subiu aos céus e disse para os discípulos, galera, fiquem em Jerusalém, que eu vou mandar o Espírito Santo. Fique em Jerusalém, que eu vou mandar o Consolador. Fique em Jerusalém. Hoje eu estou circunscrito a um corpo, então vocês só estão comigo quando eu estou no lugar. Agora eu vou mandar aquele que vai estar dentro de vocês, onde quer que vocês estejam. E aí a gente lê o capítulo 2, é o dia de Pentecostes, é uma festa muito tradicional na cultura judaica. Veio gente de tudo quanto é país,
para participar da festa de Pentecoste. E nesse dia de festa, o Espírito Santo é derramado. E as pessoas são tomadas pela glória de Deus. E diz o texto, no versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Hoje, eu quero falar com você sobre o que atrapalha o despertamento espiritual. O que atrapalha você de viver esse enchimento, esse domínio, essa presidência do Espírito Santo na sua vida? Primeiro, o que atrapalha o despertamento espiritual? Primeiro, formalidades frias de nossa religiosidade. Olha o versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Sabe por que estava todo mundo lá em Jerusalém? Porque era dia de culto. Sabe por que estava todo mundo em Jerusalém? Porque era dia de festa religiosa. Sabe por que no dia da ceia o culto fica mais cheio? Porque é o dia da ceia. O Pentecostes para aquele povo talvez seja o domingo para você. Você vive a sua vida do seu jeito, da sua maneira, só nos seus objetivos, a semana inteira, mas no domingo você está na igreja. Então, domingo tem que ir na igreja. Domingo tem que estar na igreja e muitas vezes torcendo para acabar logo o culto, para voltar para a sua vida, não para a vida do reino. Por que no dia da ceia lota? Pô, na ceia, aquele pãozinho, a unção, aquele copinho, quem sabe vai lavando o pecadinho. Ritual. Tem muita gente aqui que nem sabe onde está a Bíblia. Não, porque eu tenho celular, irmão, não estou preocupado com o celular não, eu quero saber onde está a tua Bíblia. Aquela que tu anota, aquela que você preenche. Cadê a tua Bíblia? Tudo bem, vou num lugar, você leva a Bíblia no celular, beleza, mas eu estou falando daquela que tu chega em casa e fala, calma aí, não é no celular. Em casa é essa. O que significa a oração para você? Ah não, antes de comer, Papai do céu, obrigado pelo papá, amém. Qualquer criança faz isso. Você está igual uma criancinha. Sua oração é só o ritual. Antes de papá, fala obrigado papai. Qual o tempo que você tem de oração de verdade? De oração, de falar, Deus, queria conversar contigo um negócio aqui. Estou com muito medo. Estou assustado. O que é a oração para você? O que é a Bíblia para você? Ah não, tem que ler a Bíblia todo dia. Deixa eu ler rapidinho aqui. Ou então, o meu manhã com Deus, o meu devocional, um versículo. Pronto, já li a Bíblia hoje. O devocional é uma semente. O quanto você tem se debruçado sobre a Bíblia na expectativa de ouvir o rumo de Deus para a sua vida. Muitas vezes, até a leitura da Bíblia é ritual, não é experiência. O quanto para você o abraço do irmão é importante. Você vem aqui na igreja, senta no culto, acabou, mete o pé. O quanto o congraçamento da igreja, a aliança dos santos é importante para você. Vir à igreja pode ser ritual, pode ser uma religiosidade fria. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo despertamento espiritual é vencer a religiosidade fria e ter uma experiência real. Alguns se batizaram. Eu batizei que a minha mulher queria muito. Dane-se que a sua mulher queria muito. Você tem que querer muito. Se você fez o seu batismo, sua experiência de testemunho de fé, só para agradar alguém, me desculpa,
Você perdeu seu tempo, você não batizou, você tomou banho.